Olá, querida aluna, olá, querido aluno. Estamos aqui para mais uma de nossas aulas sobre direito, propriedade intelectual e ética. E hoje nós vamos começar a falar da Lei 9279 de 96, que é a Lei da Propriedade Industrial. Hoje nós começaremos a falar um pouquinho a respeito dessa lei e estudaremos a regulamentação das patentes, de como são protegidas as patentes no Brasil, quais são os requisitos para sua concessão e qual é o seu regime jurídico de proteção. Então, nós veremos primeiro um conceito de patente. Professor, o que é patente? Patente é um registro de uma invenção ou de um modelo de utilidade que faz com que essa invenção ou esse modelo de utilidade registrado não possa ser replicado sem os devidos direitos adimplidos ao titular da patente. Então, a patente ela tem alguns requisitos. Não é qualquer coisa que pode ser patenteada no Brasil. O que pode ser patenteado? São patenteáveis, como nós já adiantamos, invenções ou modelos de utilidade. E para isso, eles têm que cumprir 3 requisitos. O primeiro deles é a novidade. Então, só poderei registrar algo como patente se for completamente novo, uma inovação, algo que contraria e que inova o estado da técnica, que é o estado no qual se encontram todas as outras formas de realização daquele mesmo procedimento ou de fabricação de um objeto. A patente tem que decorrer também de uma atividade inventiva, quer dizer, ela tem que vir da atividade intelectual de um ser humano. Eu não posso simplesmente pegar um elemento da natureza e já pronto e falar, olha aqui, é uma coisa que eu vou patentear. Não se patenteia aquilo que você não cria. Você só pode patentear aquilo que o ser humano intelectualmente criou. Então precisa ser uma atividade inventiva. E além disso, também é preciso que tenha aplicação industrial. Lembrando que nós estamos falando da Lei de Propriedade Industrial. Então, para que eu registre como patente, é preciso que eu tenha aplicação de fabricação industrial, o de utilização dessa fórmula para a fabricação industrial, para aplicação nos processos de beneficiamento industrial que vão gerar dividendos econômicos. Então, para que eu registre uma patente, preciso desses 3 requisitos. E como nós falamos, precisa ser invenção ou modelo de utilidade. O que é uma invenção? A invenção é o ato de criar uma nova tecnologia, um processo ou um objeto completamente novo, e aí que pode ser também um aperfeiçoamento de tecnologias já existentes, ou de processos existentes, mas tem que constituir uma verdadeira novidade. E, além disso, a invenção tem que advir de um esforço permanente de encontrar resposta para determinadas necessidades humanas ou desafios ou questões do cotidiano mesmo. Quando o inventor desejar guardar exclusividade sobre o mecanismo ou processo do seu novo invento, para fins comerciais, o que ele deve fazer? Patentear. Ele tem que registrar a patente desse objeto, desse processo, desse produto que ele inventou, para que toda a indústria, quando for fabricar aquele objeto, tenha que pagar os direitos ao titular da patente. A invenção, como já adiantei, não pode se confundir com uma mera descoberta. Então, a invenção, ela decorre de atividade criativa humana. Ela tem que vir aí, de simplesmente uma percepção humana, uma intelectividade humana a respeito do entorno. Ela não pode ser só um conhecimento que eu pego já dado, extraído por algo que já existe no mundo, tá? Ela pode ser caracterizada como descoberta quando existirem provas ou fortes indícios que o funcionamento dessa invenção depende de artefatos pré-existentes. Ou seja, não pode ser nada que já esteja no mundo. Tem que ser criado, não pode ser da natureza. E a descoberta, então, será não patenteável se ela se referir a elementos naturais ou arqueológicos. Imagine, eu posso patentear uma nova planta que eu descobri na natureza? Claro que não. Eu posso descobrir um sítio arqueológico, verificar aí artefatos pelas escavações, ossadas, e patentear esses artefatos e ossadas? De jeito nenhum.
Então tem que ser algo criado, não pode ser simplesmente descoberto na natureza, tá bem? O que seria um modelo de utilidade? O modelo de utilidade, ele já é um objeto, tá? Um objeto de uso prático, alguma coisa que a gente usa no dia a dia, né? Por exemplo, um objeto aí de cozinha, de vestuário, de tecnologia, algum objeto suscetível de aplicação industrial que apresente uma nova forma aí, um novo formato, uma nova disposição, mas que envolva algo inventivo, uma solução nova, uma melhoria funcional, uma panela que frita com ar, alguma coisa totalmente diferente que não havia anteriormente. Esse modelo de utilidade, ele é dotado de um ato inventivo, então ele é uma espécie de invenção também, né? Então ele tem que surgir de algo que não parta do estado da técnica, tem que ser novo, novidade. O estado da técnica, vamos conceituar, é tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito da patente. Tudo que já existia antes de eu registrar a patente. Bem? Não são patenteáveis. Tome nota e tome cuidado com isso. Não são patenteáveis, claro, aqueles que têm objeto ilícito ou imoral. Então, não são patenteáveis modelos que afrontem a moral, os bons costumes, a segurança, a ordem e a saúde pública. Se o NPI não conseguir aferir, é o próprio judiciário que vai se pronunciar a respeito de objetos que, por exemplo, afrontariam a moral pública. Teorias científicas e métodos matemáticos, paradigmas científicos, então, fórmulas, não são patenteáveis, tá? Além de concepções puramente abstratas, desde que elas não tenham aplicação industrial direta, né? Então, elas não têm aplicabilidade concreta, quando elas forem simplesmente acadêmicas. Aí você não vai poder patentear nem esquemas, nem planos, nem princípios, nem métodos, nem mesmo se forem métodos comerciais, contábeis, financeiros. Método pedagógico não pode ser patenteável, publicitário, de sorteio ou de fiscalização também não. E os programas de computador não podem ser patenteados, por quê? Porque eles já são protegidos pela Lei 9609 de 98, que é a Lei de Programas de Computador. Então, eles não podem ser patenteados. Também as obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas, além de qualquer tipo de criação estética, não podem ser patenteáveis, porque nós vimos que já são protegidas por outra lei, que é a Lei 9610 de 98, que é a Lei de Direitos Autorais. Também, olhe só, apresentação de informações, regras de jogos, técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos não podem ser patenteados. Além disso, métodos terapêuticos, métodos de diagnóstico, se forem para aplicação no corpo humano ou animal, não podem ser patenteados. O direito à saúde está acima do direito de propriedade. Já não falamos sobre isso? Que o direito de propriedade não é absoluto, tem que cumprir função social? Como que você coloca o direito de propriedade patrimonial sobre o direito à saúde humana, à vida humana? Por isso mesmo que aqui no Brasil pode haver quebra de patente de medicamento. Se a vida humana depende daquele medicamento, poderemos quebrar a patente e serão objetos não protegidos pela patente. Também o todo ou parte de seres vivos ou naturais, materiais biológicos encontrados na natureza, são descobertas, plantas, animais, não pode ser patenteado, por exemplo, o genoma humano, o DNA, né? Ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma aí de qualquer ser vivo, e processos biológicos ou naturais. Isso não pode ser patenteado. Eu vou patentear o processo digestivo, imagine. Isso, né, não é objeto de patente. Então, quem pode ser titular de uma patente? Pode ser titular de patente aquele que é autor da invenção ou do modelo de utilidade, tá? E aí vai ser garantida a propriedade imaterial sobre essa patente. A patente pode ser requerida em nome do próprio inventor, pelos herdeiros ou sucessores e também por aquele que é cessionário, né, por contrato,
ou a quem a lei aí ou o contrato de trabalho ou de prestação de serviços determinarem a titularidade, tá bem? Podem ser também pessoas físicas ou jurídicas, podem ser qualquer uma das duas. Nacionais ou estrangeiros domiciliados no Brasil podem ser titular de patente. Ainda, né, se você tiver 2 ou mais autores que realizaram a mesma invenção ou o mesmo modelo de utilidade de forma independente, cada um num canto e criaram a mesma coisa. É uma hipótese remota, mas a lei diz que vai ser titular da patente aquele que tiver o depósito mais antigo lá no INPI. Então ganha quem correr primeiro, por isso tem que correr para fazer o registro quando você inventar uma coisa, viu? Porque quem registrou, quem depositou primeiro, vai ser considerado titular. Quando se tratar de invenção de modelo de utilidade realizado conjuntamente, então se você fez em colaboração com alguém, pode ser requerida por todas as pessoas ou por uma só, tá? Mas essa que vai requerer sozinha tem que nomear os outros autores, os outros titulares. Sempre se presume que um requerente de patente está legitimado, tá bem? Se alguém quiser contestar a autoria de um modelo de utilidade ou invenção, vai ter que intentar uma ação judicial. Como funciona o pedido de patente? Você inventou uma coisa totalmente nova, vai melhorar a vida de todo mundo, você vai procurar o INPI, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, e lá vai fazer o depósito da sua patente. O pedido de patente tem que ser dirigido ao INPI e tem que conter um requerimento, o relatório descritivo de no que consiste a sua invenção, reivindicações, desenho, se for o caso de um objeto que precise de identificação de formato, de especificações, um resumo aí de tudo isso e o comprovante de pagamento, porque precisa pagar retribuição para fazer esse depósito, tá bem? O que é esse relatório, professora? O relatório tem que descrever exatamente aquilo que possibilita a replicação industrial daquela invenção ou daquele modelo de utilidade, né? E uma melhor forma de funcionamento desse objeto. Se acontecer isso, você fez um bom depósito, aí você apresentou o pedido, esse pedido será submetido a um exame preliminar. Se ele tiver com todos esses documentos devidamente instruído, vai ser protocolizado, vai ganhar um número de protocolo. E aí ele vai ser publicado. Foi publicado aí o pedido de patente até o final desse exame para ser facultada a apresentação pelos interessados, aí, documentos e informações que vão possibilitar que esse exame seja considerado razoável, aí, suficiente para fazer o protocolo definitivo dessa patente. Quando o exame for concluído, aí, né, o exame final será proferida uma decisão, aí, deferindo ou não indeferindo, ou não deferindo, desculpe, ou indeferindo o pedido de patente, tá bem? Se for concedida a patente, aí ela vai ser concedida após aí todo esse processo de exame, pagamento de retribuição e vai ser expedida uma carta patente. Esse é o documento que prova que você é titular de uma patente. Essa carta patente, ela tem os seguintes elementos: número, título e a natureza, se trata de uma invenção ou de um modelo de utilidade, o nome do inventor e sua qualificação, quer dizer, estado civil, nacionalidade, aí, domicílio, endereço, documentos, né? Prazo de vigência dessa patente, o relatório que fala como que ela pode ser replicada industrialmente, reivindicações e eventuais desenhos, se for o caso, assim como dados relativos à prioridade dessa patente, expedida a carta patente. E aí a patente tem um prazo de duração, que a gente chama de vigência. Qual que é a vigência de uma patente? Tá? Ela tem um prazo mínimo e um prazo máximo estabelecido pela lei. Então, o prazo mínimo de vigência de uma patente é de 10 anos para a invenção, e 7 anos para o modelo de utilidade.
Então, assim que você registra, esse é o mínimo de vigência. Contando de que momento, professora? Contando no momento da concessão, da expedição da carta patente. Exceto a hipótese aí do Instituto Nacional, INPI, estar impedido de proceder ao exame de mérito, né? Porque alguém contestou essa patente por pendência judicial ou por motivo de força maior. Aí não será essa concessão que vai ser considerada para a contagem do prazo, e sim a decisão judicial. A patente de invenção, qual é o prazo máximo? Então, o mínimo, 10 anos. O máximo, 20 anos. Prazo de 20 anos. E a de modelo de utilidade? Mínimo, 7 anos. Máximo, 15 anos aí de vigência, mas aí contado da data de depósito e não de concessão da patente, tá bem? No momento que você faz o depósito do pedido de patente. E essa vigência de patente, gente, ela é apenas nacional. Então, se você tem um novo objeto que você quer registrar para que qualquer indústria só possa fabricar aquele objeto se te pagar os direitos de patente, você tem que registrar em todos os países. Não basta você registrar em um só para proteger a sua propriedade intelectual sobre patentes. Então, é fundamental o registro em outras localidades, porque ela tem vigência aqui no Brasil somente nacional. Professor, e quando expira o prazo da patente? Nós vamos ver que é uma forma de extinção da patente. A partir daquele momento, as indústrias vão poder começar a fabricar aquele objeto sem pagar direitos para o titular de patente. Quais são esses direitos decorrentes da patente? Então, o que ela confere ao seu titular? Vamos ver um por um. Direito de impedir a terceiro que, sem o seu consentimento, possa usar, produzir, colocar à venda, vender ou importar qualquer produto que seja objeto de patente, assim como qualquer produto obtido diretamente do processo patenteado. Também ocorrerá a violação do direito de patente aí quando o possuidor ou proprietário não comprovar que o seu produto foi obtido por processo de fabricação diverso daquele patenteado. Ele pode falar, não, mas eu não usei esse processo patenteado, eu usei um que eu mesmo criei. Vai ter que provar, para não consistir violação de direito da patente. Além disso, é assegurado o direito de obter indenização, como em todos os casos de propriedade material. Indenização por exploração indevida do objeto da patente, invenção ou modelo de utilidade. Inclusive, em relação à exploração ocorrida entre a data de publicação do pedido e a efetiva concessão da patente. Olha que interessante. Assim que o pedido é protocolizado e publicado, a partir daquele momento, reproduzir aquele objeto ou aquela invenção já viola direito do titular de patente. Não precisa esperar a carta patente para falarmos em violação. Quando o objeto do pedido de patente for aí um material biológico, o direito à indenização só será conferido aí quando esse material biológico for acessível ao público. Então, suponha que nós estamos falando aí de uma invenção que decorre da pesquisa com material biológico. Você não pode dizer que a natureza é sua, é direito seu. Então, o modelo de invenção decorre de material biológico e aí você vai poder requerer direitos como a indenização, desde que o material biológico seja acessível a todo o público. Esse não é protegido por patente. Exceções à patente. Então, o que constitui aí exceção? Ou seja, não viola os direitos de titular de patente. A pessoa de boa fé, que antes da data do depósito, explorava aquele objeto, fabricava aquele objeto, sem saber, por conta própria, aí, que aquilo poderia ser patenteado. Por causa do direito adquirido, esse não é considerado um violador de patente, tá bem? Atos, então, direito adquirido. Atos praticados por terceiro não autorizado em caráter privado e sem finalidade comercial.
desde que não acarretem prejuízo para o interesse econômico ao titular da patente. Né? Então, se você tiver apenas um ato aí praticado em caráter privado, não comercial, sem gerar prejuízo econômico, não viola a patente, porque você está diante de finalidade experimental. Então, não violam patentes, atividades de estudo, pesquisas científicas ou tecnológicas. Mas tem que ser num instituto privado, com a finalidade exclusiva de pesquisa. Então, o pesquisador numa universidade pega um objeto que é protegido por patente, uma invenção, um processo protegido por patente e explora aquele processo ou aquele objeto. Nesse caso, se tiver finalidade experimental, de pesquisa científica ou pesquisa tecnológica, não estamos diante de uma violação de patente, ok? Preparação de medicamento de que depende a vida de seres humanos. Pois a saúde, o que nós falamos? É um direito que se sobrepõe ao direito de propriedade. Então, nesse caso, podemos quebrar a patente que não constituirá violação de patente. E aí, né, professora, e se tiver diante de uma relação de trabalho? Né? Porque nós vimos no caso de outros direitos, como o direito sobre programa de computador, se eu sou contratado para desenvolver um software, via de regra, o direito sobre esse programa é do meu empregador, não é meu. Aqui, o procedimento, a proteção legal é semelhante. Então, suponha que você esteja numa relação de trabalho. Lembrando que lá pelo direito do trabalho, para ser relação de emprego, precisa cumprir os requisitos do vínculo empregatício. Então, você tem uma relação entre empregado e empregador. Mas também numa relação entre contratante e contratado, num contrato de prestação de serviços. Ou então, se a pessoa é funcionário público, é servidor estatutário, uma relação entre o servidor e a entidade de direito público. Nessas relações laborais, né, de trabalho, quem se torna o titular da patente, se lá no meio do processo, né, você inventa, imagine um engenheiro de grandes indústrias automotivas, né, ele inventa um novo motor que funciona com uma tecnologia completamente nova, né, funciona a água, por exemplo. Quem é que vai ser o titular e ganhar depois os direitos patrimoniais decorrentes da patente? Ele ou o seu empregador, a indústria? Veremos que pertencem ao empregador esses direitos quando eles decorrerem do contrato de trabalho. Então, a regra é que pertencem ao empregador, cuja execução ocorra no Brasil, desde que seja aqui no Brasil, e o contrato de trabalho tem justamente por objeto a pesquisa e a atividade inventiva. Ou seja, se uma pessoa foi contratada como engenheiro, seja com vínculo empregatício ou prestação de serviços, ele foi contratado justamente para desenvolver novas soluções e tecnologias. Nesse caso, o objeto do contrato de trabalho é a própria pesquisa ou atividade inventiva, né? E aí também se resultar da natureza, então, dos serviços para os quais a pessoa foi contratada. Se foi um desses casos, pertencerá ao empregador esse direito de registrar a patente. E quando vai pertencer ao empregado o direito de registrar a patente? Pertencerá ao empregado, desde que essa atividade inventiva ou esse modelo de utilidade estejam desvinculados completamente do contrato de trabalho. Então, a pessoa foi contratada para exercer uma outra atividade qualquer e acabou criando uma invenção ou um modelo de utilidade. Mas também não pode ser decorrente da utilização de recursos, meios, dados, materiais ou equipamentos do empregador. Então, mesmo que não seja a sua função para a qual você foi contratado e você desenvolve um novo modelo de utilidade, se você utilizou os meios, os dados científicos, materiais, instalações,
recursos ou equipamentos do empregador, ainda será dele o direito de patente. Só será do empregado se ele não utilizou nenhum desses insumos. Vejam que a legislação é bastante protetiva do empregador nesses casos de registro de patente também. E professora, quando que acaba a patente? Em algum momento essa patente se extingue? Já adiantamos pelo prazo que sim. Então, a primeira forma de extinção da patente é pela expiração do prazo de vigência. O INPI estabelece um prazo, assim que aquele prazo se esgotar, está finalizada a vigência da patente. Após o que, as pessoas aí, as indústrias, poderão replicar aquela invenção ou aquele modelo de utilidade sem ter que pagar direitos ao titular da patente. Também pode se extinguir a patente pela renúncia do seu próprio titular. Ele mesmo, e essa renúncia, obviamente, vai ter que ser escrita, declarada, não pode ser tácita, né? Não pode ser presumida, silenciosa. Nesse caso, ele vai dizer que renuncia aos direitos decorrentes da sua patente, assina um documento com firma reconhecida e tudo mais. Isso causa extinção da patente. Veja, é um direito totalmente disponível, não é indisponível. Aí, ressalvado o direito de terceiros pela caducidade, quando a patente caduca, e pela falta de pagamento da retribuição anual. Então, quando a pessoa deixa de pagar, professor, precisa pagar todo ano para manter uma patente? Precisa. Precisa de uma retribuição anual para que você tenha a proteção da sua patente. Se a pessoa para de pagar, vai haver extinção da patente no que se refere aos direitos dela. Direitos de terceiro, por exemplo, empresas que estão replicando aquele objeto porque fizeram um contrato com o titular da patente, não serão prejudicadas, não serão consideradas violadoras de patente. Por isso, ressalvado o direito de terceiro. Mas esse titular da invenção não vai poder mais reivindicar dali para frente que se respeite o seu direito de titularidade sobre a patente, porque a patente foi extinta por falta de pagamento. Se for extinta a patente, o que acontece com o seu objeto? Cai em domínio público. Então, também se aplica o Instituto do Domínio Público para as patentes. Um objeto ou uma invenção que recaíram em domínio público podem ser fabricados pela indústria com tranquilidade, sem precisarmos pagar o direito. Ainda bem, né? Porque é graças a isso que nós usamos mesas, cadeiras, computadores, modelos de calçados, de roupas, de utilidades domésticas, de panelas, de eletrodomésticos, imagine. Porque em algum momento foi quebrada essa patente, ela se extinguiu, e aí as indústrias podem fabricar sem pagar os direitos de patente, e isso, claro, barateia o preço final desses produtos para nós consumidores. Então, extinta a patente, ela cai em domínio público e essas invenções e modelos de utilidade vão poder ser fabricados sem pagar nenhum direito ao autor ou ao titular da patente. Acredito que com essas informações nós estejamos prontos para irmos para a atividade. Vamos realizar nossas atividades sobre patentes. Primeira questão, quais objetos são patenteáveis? São patenteáveis obras literárias, arquitetônicas e artísticas, métodos terapêuticos ou de diagnóstico para aplicação no corpo humano ou animal, teorias científicas ou métodos matemáticos, objetos de uso prático inovador e suscetíveis de aplicação industrial ou programas de computador. Essa é fácil, hein? Você com certeza assinalou a alternativa D. Claro, se os objetos são objetos de uso prático, são modelos de utilidade que usamos no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, desde que eles sejam novidade, inovadores e suscetíveis de aplicação industrial, cumpriram os requisitos da patenteabilidade.
podem ser patenteados. Agora nós vimos que obras literárias, arquitetônicas e artísticas não são objeto de proteção de patente porque são considerados direitos autorais protegidos por outra lei. Métodos terapêuticos ou de diagnóstico para aplicação no corpo humano e animal, não. Direito à saúde está acima do direito à propriedade intelectual, portanto, não podem ser patenteados. Teorias científicas e métodos matemáticos, não. Se forem meramente científicas, acadêmicas, não são patenteáveis, nem métodos e fórmulas matemáticas. Programas de computador, por que não são patenteáveis? Porque eles também têm um âmbito de proteção específico, que é a lei de proteção a softwares, a programas de computador. Então, não podem ser objeto de patente. Por isso, a alternativa correta é a alternativa D. Vamos para o próximo. A atividade 2 nos pergunta o seguinte: constituem violação da patente. Ele quer dizer qual alternativa tem uma violação dos direitos de patente. Exploração da invenção por pessoa de boa-fé antes da data de depósito da patente. Atos praticados por terceiros não autorizados, com finalidade apenas experimental. Estudos e pesquisas científicas ou tecnológicas. Exploração ocorrida entre a data de publicação do pedido e a concessão da patente. E preparação de medicamentos de que depende a vida de seres humanos. Você assinalou a alternativa D. Se você assinalou a alternativa D, parabéns, acertou também a atividade 2. Vamos verificar por quê. A A diz, exploração de invenção por pessoa de boa-fé antes da data. Nós vimos que nesse caso há o direito adquirido e por isso a pessoa não está infringindo o direito de patente. Portanto, não é uma violação da patente. Na B, atos praticados por terceiros não autorizados, professora? Sim, desde que a finalidade seja puramente experimental, científica, isso não viola direitos de patente, mesmo que não sejam autorizados. Portanto, essa alternativa não tem uma violação de patente. C, estudos e pesquisas científicas ou tecnológicas. Nós vimos mais uma vez. Toda vez que a finalidade for pesquisa, experimento, lembre-se disso, não viola a patente. Então, estudos e pesquisas científicas ou tecnológicas nunca violam patente se a finalidade for só experimental, se não for econômica, se não restar prejuízo para o titular da patente e não houver aplicação industrial, ok? E a E está errada por quê? Porque a preparação de medicamento de que depende a vida dos seres humanos não é protegida por patentes por causa do nosso sistema constitucional, porque o direito à saúde e à vida humana estão acima do direito de propriedade. É por isso que há os genéricos, por exemplo. Os genéricos são medicamentos fabricados com desrespeito à patente de fórmula de medicamento. Desrespeito, digamos assim, porque colocam acima, pelos nossos valores constitucionais, a vida e a saúde humana. Por isso, aqui no Brasil, essa preparação de medicamento de que depende a vida humana não constitui uma violação da patente. Espero que você tenha acertado esses exercícios, porque assim a matéria, apesar de ter tantas informações jurídicas, ficou bastante fixada. Se não, retorne, estude um pouquinho mais, porque realmente aí nós temos várias informações colocadas ao mesmo tempo. Se você acertou, parabéns! Estamos aqui no decorrer da nossa disciplina já bastante avançados e eu espero então que você tenha aproveitado e te encontro na próxima aula.